hoje o nosso tema aí é um pouquinho, a gente vai estudar um pouquinho sobre missões e eu, né? Nós colocamos o tema missões e eu, porque geralmente quando vem a palavra missões na nossa mente, a gente sempre pensa alguma coisa para o outro, né? Então a ideia desse workshop aqui é para a gente pensar o que tenho eu como membro da igreja, como cristão, o que tenho eu a ver com esse tema missões, né? Por que que eu tenho que ter alguma relação ou algum envolvimento com esse tema missões? Então, essa é a nossa ideia hoje aqui, nessa tarde. Nós vamos trabalhar 1 hora, depois nós vamos dar um intervalo, depois nós temos mais um tempinho, talvez menos de 1 hora na segunda parte, por questão do culto. Tá bom? Eu quero começar então com vocês aqui, que eu trouxe um negócio lá do Oriente Médio. Alguém já viu o que é isso? Não é barata. Parece, né? Eu fui na China, eles estavam dando uns insetos vivos para a gente comer, e tinha um que parecia barata. E aí ela dá uma fritadinha, mas vivo ainda, né? Então o bichinho vai querendo sair da panela, assim, e eles vão empurrando, E a vantagem de você comer um inseto vivo é que você põe na boca, ele vai sozinho lá para dentro. Você não tem muito trabalho, entendeu? Eu até que gostei. Bom. Vocês sabem o que é isso daqui? Hã? Não, damasco é outra coisa. Tâmara. Vocês sabem como que planta uma tâmara? A tâmara, ela é um processo super complicado de crescer. Ela cresce no deserto, e quanto mais seco e árido é o solo, mais ela produz tâmaras melhores ainda. Então tem tâmaras bem grandes assim, que são produzidas só na Arábia Saudita, no lugar assim mais extremo de quentura, assim. E a tâmara, sabe quanto tempo ela demora para dar a primeira colheita de tâmara? Uma média de 80 anos. Então, quando você planta uma tâmara, você demora 80 anos para colher o primeiro fruto. Tem uma história no Oriente Médio que conta que um senhor bem de idade estava plantando um pé de tâmara. E aí veio um jovem e falou: o que o senhor está fazendo? E ele falou: olha, eu estou plantando um pé de tâmara aqui. E o jovem disse: o senhor sabe quanto tempo demora para essa tâmara produzir? Ele falou: eu sei, ela demora de 80 a 90 anos para produzir. Aí o jovem falou assim: mas por que você está plantando então? Se você não vai usufruir dessa fruta, por que você está plantando? E aí esse senhor olha para esse jovem e disse assim: olha, se todos pensassem como você, ninguém estaria comendo tâmara hoje. Ninguém comeria tâmara hoje. Por que eu estou começando com essa ilustração com vocês aqui hoje? Porque eu acho que a produção de tâmara, ela tem muito a ver com o tema de missões. Quando nós investimos em missões, quando nós oramos por missões, não é algo que acontece de um dia para o outro, não é uma produção muito rápida, ela é um processo lento, é um investimento que talvez ninguém vai ver. Talvez você não vai ver o fruto desse trabalho. Talvez você invista no Oriente Médio, mas você nunca vai no Oriente Médio. Talvez você invista no Japão, mas você nunca vai no Japão. E o fruto do seu investimento vai ser só lá nos céus. Mas a gente investe porque a gente sabe que vai produzir alguma coisa boa. A gente investe porque a gente sabe que vai trazer algum benefício, né? E é a mesma coisa a tâmara. Quando eles plantam tâmara hoje, todo mundo que planta um pé de tâmara hoje sabe que daquele pé é uma outra geração que vai usufruir. É uma outra geração. Eu cheguei no Oriente Médio e nós começamos a batizar os primeiros frutos lá no Oriente Médio de pessoas que eu não falei de Jesus para elas, que eu não evangelizei elas, mas de outros missionários que passaram lá,
que deixaram as suas marcas. E eu li a história de missionários que ficaram 12 anos, 13 anos no Oriente Médio sem nenhum fruto. No entanto, nós chegamos e foi o tempo que nós começamos a colher os frutos dessas pessoas que batalharam e trabalharam ali, né? Então, quando a gente investe em missões, a gente tem que entender que nós estamos investindo para um projeto longo, por alguma coisa no futuro, tá bom? Só um detalhe, qualquer momento que vocês quiserem me cortar para falar alguma coisa, ou para, sabe, eu gosto de gente mais falante, né? Não precisa ficar só eu falando aqui também não, pode ficar à vontade, tá bom? Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo foi um desafio que foi feito para os homens da igreja, mas eu quero que a gente esqueça que é para os homens e pense que é para todos nós. Uma igreja que virou um museu. Talvez alguns de vocês já viram esse vídeo. Ele não tem uma qualidade muito boa de imagens. Ele está em inglês, mas nós vamos ter a legenda ali. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith.
Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Amém? Abra sua apostila aí na introdução. Esse vídeo mostra um pouquinho dessa crise e ele enfoca ali os homens, né? Mas eu creio que, em forma geral, nós podemos todos nós incluirmos nessa crise que a igreja tem enfrentado em geral, né? As igrejas estão diminuindo à medida do tempo. E é o que aconteceu com aquela igreja. Em 2 gerações, a igreja se tornou um museu. E se nós não tivermos alguma coisa que vai mover a nossa igreja, falando da nossa igreja presbiteriana, ou de outras igrejas também, se nós não fizermos alguma coisa para que essa crise se acabe, possa haver um envolvimento maior e um crescimento, a nossa tendência é realmente chegar a se tornar um museu, né? Então nós precisamos de um avivamento, e eu creio que esse avivamento está muito ligado com missões. Quando a gente começa a fazer missões, a gente começa a ver um tempo diferente. Vamos lá, eu vou pular essas 2 partes aqui, nós vamos para a introdução. Quando a gente pensa em missões, em forma geral, nós estamos vendo um crescimento nesse tema de missões. Se você visitasse a China uns anos atrás, você ia perceber que muitos estados da China são muito fechados para o evangelho, até hoje alguns são, mas hoje já existe uma abertura muito maior na China. Hoje você já encontra Bíblias disponíveis em livrarias evangélicas na China. Você já você vai percebendo que a China está se transformando numa potência também para envio missionário. E no Oriente Médio, nós tivemos uma reunião recentemente na China, e eles falaram, olha pastor, nós vamos enviar 500 mil missionários chineses para o Oriente Médio nos próximos anos. Então, 500 mil, eu até achei que ele errou, porque o chinês, assim, tem dificuldade para falar uma outra língua, né? E nós confirmamos, não é 50 mil, não. Ele falou, não, está certinho. Aí ele escreveu. Então, a China quer se tornar hoje uma potência missionária. Ela quer enviar missionários. E isso daí mostra já um crescimento. A Coreia do Sul, ela só perde para o envio de missionários para os Estados Unidos. Só que está muito próximo, porque os Estados Unidos também têm diminuído o número de missionários e a Coreia tem aumentado. Então está em segundo lugar, mas muito próximo dos Estados Unidos, que é o maior enviador de missionários do mundo, né? A Índia também, muitos crescimentos, nós vemos na Índia, de crescimentos da igreja, de plantação de igreja, de movimentos de plantação de igreja, liderados, sabe por quem? Não por missionários, não por estrangeiros, mas pelos próprios indianos. Os próprios indianos estão plantando igreja e eles têm vários outros obreiros debaixo deles, algumas agências até com 1000 obreiros, só de uma agência liderada por indianos.
A Nigéria também já entrou no cenário como uma enviadora de missionários. Também é um outro crescimento, um avanço que a gente vê nessa questão de missões. E nós vemos também no Brasil, nos últimos anos, a gente nunca viu tanta conferência missionária, tanto congresso missionário, tanta gente querendo ir para o campo missionário, e um despertamento em um grupo não alcançado no Brasil, que a gente não tinha muito notícias, que são os indígenas. Né? Hoje a gente vê um movimento muito grande para alcançar os indígenas, os quilombolas, né? E muitos outros grupos que muitos anos atrás a gente não ouvia esse interesse na igreja brasileira em alcançar esses grupos também. Então nós vemos uma preocupação hoje maior na igreja brasileira de alcançar outros povos, e isso é de forma nacional, né? Isso a gente encontra em todo o nosso território brasileiro. No entanto, em contraste com esse crescimento, nós temos uma outra realidade que já é negativa, né? O primeiro é o sincretismo, né? O que é sincretismo? Exatamente, é uma mistura de religiões, né? Eu vejo assim, o muçulmano, né, que eu trabalho lá, às vezes ele segue Maomé, ele anda com, né, ele tem o Alcorão, ele tem tudo, mas quando ele está passando por um problema, você vai falar de Jesus, ele fala assim, não, eu preciso de Jesus também. Aí se vier o outro fala assim, não, mas se você acender uma vela por Buda lá, ele resolve, ele vai também. E isso daí é esse sincretismo, que quando você começa a misturar esses conceitos religiosos a outras religiões, e isso tem sido muito em voga também até no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente vê um avanço em termos de missões, a gente vê também uma mistura de crença, uma mistura de ritos religiosos que não estão na Bíblia. Né? O muçulmano hoje, por exemplo, se ele está com alguma doença, ele pega, às vezes, ele pega um copo de água, ele rasga uma página do Alcorão, ele pica ela pequenininho, ele mistura no copo de água e ele toma para ser curado. Isso daí é essas misturas de crenças. Uma criança, quando nasce muçulmana, se ela está bebê ainda e ela está muito doente, eles acham que tem espíritos maus sobre ela. Então eles pegam um cigarro, acendem o cigarro, e eles deitam a criança de costas, e eles queimam a criança nas costas, ali com o cigarro, para espantar os espíritos maus. Então isso daí é tudo coisa que não está dentro da religião, mas são conceitos que vão sendo introduzidos na religião, e é algo negativo. Uma outra coisa é o nominalismo, né? Nós temos, hoje a gente fala que nós temos no Brasil quase 50 milhões de cristãos, de evangélicos, mas muitos deles são só nominais. Como nós temos também muitos muçulmanos, só nominais, nós temos muitos hindus, só nominais, pessoas que falam que professam a fé, que mostram ali uma crença, mas é só da boca para fora, ele não crê, ele não segue a religião. Então, ao mesmo tempo que a gente vê algo positivo, a gente tem esse contraste que é o nominalismo, pessoas que são cristãs ou até mesmo de outra religião, só de nome. Tem crescido também o denominalismo, a pessoa que defende mais a placa da igreja dela do que a sua fé, do que a Bíblia. Ele briga pelo nome da igreja, mas ele não briga para a Bíblia, né? E aí você visita Bolívia, por exemplo, você vai ter lá o Brasil, a Igreja Brasil para Cristo na Bolívia. Não, mas não era o Brasil para Cristo, né? Como que está lá na Bolívia, né? Então, quer dizer, lá deveria ser a Bolívia para Cristo, então, né? Mas a gente pega, às vezes, o nome da nossa instituição, a placa da igreja, e a gente quer levar a placa da igreja. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar no Oriente Médio é o seguinte, que eu trabalho com a equipe de missionários, cada um é de uma igreja diferente e ninguém sabe que igreja que é o do outro. Porque nós somos proibidos de falar isso.
Então eu trabalho, eu tenho um rapaz que está comigo já há 10 anos, eu não sei que igreja que ele é, ele também não sabe que igreja que eu sou. De vez em quando ele joga uma piadinha para tentar descobrir, né? Aí eu falo assim, não adianta jogar essas piadinhas, porque você não é predestinado. Aí ele já descobre, né? Mas a gente procura não trazer isso daí, porque isso daí é o que às vezes causa a divisão nossa. Então, nós estamos, irmãos, para pregar o reino, nós estamos para fazer a vontade de Deus e não levarmos a placa da nossa igreja, se bem que a gente precisa ter uma igreja, não sou contra a igreja, mas o mais importante, a gente precisa defender o evangelho. O secularismo, quando a gente traz conceitos do mundo para dentro da igreja, né? A gente traz o mundo para dentro da igreja. E o secularismo, ele é muito mais pesado quando ele entra no meio da igreja, quando ele entra no grupo religioso, quando a gente começa a trazer conceitos do mundo para a igreja. E isso também é algo que vai em contraste com aquilo que a gente prega. O pluralismo também é algo que dificulta muito para nós, né? Por quê? Porque você pega as coisas e tudo fica muito, você relativiza as coisas. Quando a gente relativiza as coisas e aí tudo fica sem ter uma crença certa. Não, você crê assim? Não, está certo, mas eu creio assim, eu estou certo também. Não existe duas crenças e os dois estão certos. Um está certo, outro está errado, né? Então, a verdade é uma só. E a gente precisa também ter esse conceito, entendendo que aquilo que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é aquilo que a gente defende. E aí nós temos o consumismo missionário, né? Tem gente que fala assim, olha, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, eu estou com 30 pizzas aqui para mim vender, e talvez ninguém vai querer comprar minha pizza. Agora, se eu falar, eu tenho 30 pizzas aqui para me vender, o dinheiro vai lá para o campo missionário. Aí todo mundo fala, não, eu vou ajudar, eu vou comer essa pizza porque eu vou ajudar o campo missionário. Muitas vezes a gente entende que a gente fazendo alguma coisa assim, a gente já está cumprindo a nossa tarefa missionária. Você está participando, não estou falando que você não está, mas isso daí muitas vezes pode virar um consumismo missionário. Você consome muita coisa pensando que você vai ajudar um campo, pensando que você vai ajudar alguma coisa também. E ajuda num certo sentido. Mas isso não é tudo. Quando a gente fala missões e eu, é um envolvimento que requer algo mais de nós. Não é só comprar uma pizza para ajudar o campo missionário lá. E quando chega também, viu, irmãos? Porque o meu nome já foi em vários eventos aí, que era para missões, que era para o campo, e nunca o dinheiro chegou. Mas eu estou esperando ainda. Talvez não deu tempo da pessoa mandar, porque só passaram 10 anos. Entendeu? Ela está meio ocupada. Mas isso é algo preocupante, porque às vezes a gente pensa que esse consumismo missionário é o que vai nos ajudar a fazermos a ação missionária, e às vezes é um desencargo de consciência nosso, de falar, não, eu fazendo isso, eu estou fazendo missões. Vamos passar para frente. A tarefa nossa de missões ainda é grande. Agora vamos ver alguns desafios aí. Olha, nós temos 340 tribos indígenas no Brasil e 103 etnias indígenas no Brasil sem a presença missionária, né? 27 delas estão totalmente isoladas e 10 delas estão em risco de extinção. Eu conheci um missionário recentemente, ele trabalha com a menor tribo indígena do Brasil. Sabe quantos índios tem? 2 homens. E ele está aprendendo a língua para pregar de Jesus para esses 2 homens. E a hora que eles morrerem, vai acabar a tribo. Porque não tem nenhuma mulher para ter filho ali. Então, vai acabar. Então, nós temos 10 tribos dessa maneira. Então, quase em extinção, como essa daí, desses 2 índios. Só que esse missionário, ele entendeu o seguinte, que não importa o tamanho da tribo, ele tem que alcançar, ele está alcançando essa tribo de apenas 2 índios e ainda 2 índios homens. Vamos lá? Apenas no norte do Brasil nós temos quantos? 30 mil ribeirinhos também que estão sem a presença
de uma igreja local. Existem projetos de evangelismo lá, existem missionários pregando, mas existem bastante gente que não tem nenhuma igreja local, ele não tem uma igreja para ir pregar, para ir adorar a Deus. Nós temos mais 2.200 povos da terra que desconhecem o Evangelho. Esse número é muito maior se você esmiuçar isso daí, porque dentro desses 2.000 povos tem etnias, tem grupos pequenos, tem dialetos. Se você for separando isso daí, esse número vai aumentando para 7, 8, até 12 mil, depende da maneira que você divide isso. Mas se você pegar os blocos e colocar esses povos em blocos, nós vamos ter 2.200 povos na terra que ainda não conhecem o Evangelho. Aí nós temos mais de 3.500 línguas ao redor do mundo sem acesso à palavra de Deus completa, né? Nós temos 70 mil campos de refugiados com população acima de 25 milhões de pessoas e com pouco movimentos missionários para alcançá-los, né? Então, outra realidade, 25 milhões de pessoas refugiadas, e esse número aí também, se você começar a dividir mais, você pode aumentar esse número também. E nós temos um outro grupo difícil de ser alcançado, que são os analfabetos, 758 milhões de pessoas no mundo que são analfabetas, o que dificulta a pessoa ter acesso ao Evangelho. E aí nós temos as cidades grandes, as pessoas estão cada vez mais isoladas, né? E essas pessoas também têm pouco acesso ou poucas possibilidades para se pregar o Evangelho. Por exemplo, hoje as pessoas estão cada vez mais vivendo em apartamentos, com forte segurança, com a dificuldade tremenda para a pessoa chegar ali, entrar ali, ela tem que se identificar, tudo. Como que essas pessoas vão ser alcançadas, né? Nós estamos nos isolando cada vez mais, né? Nós estamos nos fechando. Isso é uma realidade que é um desafio para a nossa geração. Como que nós vamos alcançar essas pessoas nesses prédios fechados aí, né? No Oriente Médio a gente não tem isso. No Oriente Médio é muito seguro, não tem roubo, então as pessoas deixam o carro para fora, com a chave no contato, às vezes a carteira está ali, ninguém vai mexer. E as casas, a maioria são portas abertas, você entra e sai a hora que você quer. Você visita as pessoas, é muito facilmente. Então, a gente não tem essa realidade. Mas, nos países mais perigosos, como nossa nação aqui, a gente tem esse desafio. Esse é um desafio para a gente pensar como que as pessoas vão ser alcançadas, essas pessoas que vivem de forma tão fechada, tão isoladas, em condomínios com forte segurança. Como que a gente vai alcançar essas pessoas para Cristo? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, de forma geral, voltar aos princípios da palavra de Deus e vermos aquilo que Deus quer nos despertar no sentido, na questão da tarefa missionária. Tendo como base os valores da palavra de Deus, né? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta?
Eu acho que você falou uma coisa interessante, assim, que a gente precisa rever a maneira nossa, né, os conceitos nossos de evangelismo, né. Há uns anos atrás tinha uma maneira de você alcançar as pessoas. Hoje as pessoas têm que serem alcançadas de forma diferente, né. Antigamente usava folhetinho. Hoje nós estamos numa geração visual. Nós temos que atualizar também essa questão de como a gente alcançar. Mas o que eu coloquei ali, né, é sempre a gente estar voltado para os princípios essenciais da palavra de Deus, para que nada que a gente faça possa fugir aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, né? Eu acho que é todo um desafio quando a gente quer ficar na palavra, né? Quando eu chego na casa do muçulmano, a primeira coisa que o muçulmano quer fazer, ele quer falar assim que o cristão é igual ao muçulmano, que nós somos meio irmão. Aí ele começa a pegar versículo da Bíblia, versículo do Alcorão, que de alguma forma fala do Evangelho, né? Porque o Alcorão tem, inclusive Jesus é mencionado 43 vezes no Alcorão e Maomé só 4 vezes. Então, assim, eles começam a falar essas coisas para mostrar, mas chega num certo momento que a gente precisa falar, não, o que a Bíblia diz é isso, né? O que a Bíblia diz é isso e a gente ficar firme na palavra, porque senão também a gente entra. Então é sempre a gente estar voltado ao princípio essencial da palavra de Deus, que é o que regra a nossa. Bom, uma das coisas importantes a gente entender é o seguinte, que Deus deu uma missão para a gente de fazer a obra, mas a conversão vem dele, né? Quer dizer, eu sei que eu não vou conseguir converter ninguém lá no campo, mas Deus falou para mim pregar. Eu vou pregar até Ele falar para mim não pregar mais para aquela pessoa.
tem uma história de um homem que Deus levantou, uma história só, né? Não é uma coisa verdadeira, mas fala que esse homem ele teve um sonho, e ele morava numa roça, e do lado da casa dele tinha uma grande rocha, e Deus falou para ele, olha, eu quero que você empurra aquela rocha lá. E ele falou, tá bom. No outro dia de manhã ele foi lá e começou a empurrar a rocha. E voltava. E no outro dia ele ia lá e ficava empurrando aquela rocha o dia inteiro e voltava para casa. Quando passou um mês, diz que o diabo apareceu para ele. E o diabo falou assim, por que você está empurrando essa rocha aí? Ele falou, porque Deus mandou eu empurrar. Ele falou, mas você viu, faz um mês que você está empurrando e a rocha não mudou de lugar. Está no mesmo lugar. Mas você está empurrando. Aí no outro dia ele foi e eu ficou observando a rocha assim, e falou, não mudou mesmo não. Mas eu vou empurrar hoje. E ele empurrou. No final do dia, veio de novo o diabo. Ele falou, você viu, você percebeu que a rocha, mais de um mês aí você está empurrando, ela não mexeu. Aí ele falou, é verdade mesmo. Ele falou, eu acho que você está perdendo seu tempo. E ele parou de empurrar. E aí Deus vem, fala com ele novamente. E ele fala, Deus fala, por que você parou? Ele falou, porque eu estava empurrando a rocha e a rocha não se moveu. Aí Deus falou assim, mas eu não falei para você que a rocha ia se mover. Eu falei para você empurrar a rocha. E muitas vezes lá no Oriente Médio é assim, a gente está empurrando a rocha. Às vezes ela não se move, mas nós estamos ali empurrando. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E algumas vezes a rocha move. Tem um missionário, o Greg ele mora no meio do nada, assim. Para ele comprar um litro de leite, ele tem que andar 3 horas no deserto. Ele criou 3 filhos, 3 filhas lindas, lá no meio do deserto. O Greg é um cara rico, assim, deixou os Estados Unidos, tudo, foi para trabalhar com um povo muito difícil lá no Oriente Médio, que são os beduínos, que moram no meio do deserto. E o Greg fica tão isolado que uma vez por mês a gente manda um missionário para ficar um dia com ele lá, para dar uma animada nele. E eu vou lá também. Mas uma vez eu estava lá, e a esposa do Greg, você não vê ela reclamar de nada, uma pessoa assim muito doce, assim, as filhas muito bonitas, meninas que viveram no deserto. O Greg morou 22 anos em tendas, para você ter uma ideia, com as filhas. Depois de 22 anos, que muita insistência, ele construiu uma casinha lá de alvenaria. E uma vez eu estou com o Greg, ele põe eu numa caminhonete, essas que andam no deserto, na picape, nós estávamos sentados lá de trás, lá, e nós estamos rodando mais de 2 horas para visitar uma família. Você chega tudo cheio de pó. Era a primeira vez que ele ia visitar essa família de beduínos. Quando nós chegamos lá para visitar a família, descemos lá, cumprimenta, tem todo um ritual, e eles falam um dialeto um pouco diferente, eu estou tentando entender o que está acontecendo na visita, e fica ali, e nós ficamos mais 3 horas nessa visita. Quando acabou a visita, que era a primeira vez visitando esse beduíno, o beduíno chegou para o Greg e para mim, falou 2 coisas. Ele falou assim, olha, primeiro eu quero agradecer a visita de vocês aqui. E segundo, eu quero pedir para nunca mais vocês pisarem na minha tenda. Eu assustei. Falei, que falta de educação, né? Aí eu falei, mas eu acho que eu não entendi certo, não, porque o dialeto, eu não sei muito bem esse dialeto, eu acho que eu entendi errado. Aí nós subimos na picape, começamos o caminho de volta. Eu falei, Greg, aquele homem falou aquilo lá mesmo, que eu entendi? Ele falou, o que você entendeu? Eu falei, ele agradeceu a visita, falou para nunca mais a gente pisar na tenda dele. Ele falou, é isso mesmo que ele falou. Aí eu falei, Greg, você vai voltar aí nessa casa? Ele falou, vou. Eu falei, por que você vai voltar? Ele falou, porque eu não fui chamado para esse beduíno aí. Não foi ele que me chamou, foi Deus. Eu só vou desistir dele o dia que Deus falar, não visita mais ele. 8 meses depois, o Greg está batizando aquele homem. Esse homem é diácono, hoje é o braço direito do Greg lá. É. E ele falou assim, eu só estou aqui porque esse homem não desistiu de mim. É. Lá a gente tem evangeliza, que nem homem tem evangelizar homem, mulher tem que evangelizar mulher, mas teve uma mulher lá, que ela estava evangelizando uma moça que se converteu, e quando ela chegou um dia, escondida, e quando ela chegou um dia que ela sabia que o marido não estava lá naquele horário, ela entrou, o marido estava lá.
Aí ela falou, e agora? Ela veio para dar discipulado. Ela falou, e agora? O que eu faço? E ela ficou lá assim. Aí ela pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar que só vim falar um oi para a esposa dele e vou embora. Mas aí quando ela sentou para conversar com a esposa ali, o marido sentou do lado. E que não pode também, porque lá senta em salas separadas. E ela ficou um pouco nervosa, essa missionária, sentada ali, falou, o que eu faço? Como é que eu saio dessa? E aí o marido da mulher olhou para a missionária e falou, você não vai começar? Ela falou, começar? Ela falou, começar. Ele falou, começar o quê? Ele falou, começar. Ela falou, não estou sabendo o que você está falando aí, o que eu vou começar? Aí ele falou assim, esse rapaz falou assim, olha, a minha esposa de uns dias para cá mudou muito, está muito diferente. E eu estou pressionando ela, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que você mudou? Ele falou, mudou para melhor. Aí ela falou assim para mim, aí ele falou, ontem eu pressionei tanto minha esposa que ela falou, não, é que toda semana tem vindo uma moça aqui e me dá uns conselhos. Aí ele falou assim, então, hoje eu faltei do serviço, fiquei aqui, porque eu acho que estou precisando ouvir esses conselhos também. Olha, resumindo a história, ela saiu da reunião ali, com aquele homem ajoelhado e ela orando com ele, para receber Jesus. No dia do batismo, esse homem chorando falou assim, Deus usa todo mundo para a obra, inclusive uma mulher. Porque eles não gostam de mulher, assim, né? Mas essa moça, quer dizer, ela manteve firme nos propósitos e Deus tem usado a vida dela, né? Ela já foi presa, essa moça foi torturada, essa missionária já sofreu muito lá, faz 30 e poucos anos que ela está lá, mas está fazendo diferença. Então, quer dizer, você tem que manter firme na mão do Senhor, na obra dele. Não, a gente tem vários terroristas convertidos lá. Inclusive eu estava no Irã agora recente e eu fui visitar um ex-terrorista, né? E o pessoal falou, olha, Osni, tem um ex-terrorista que ele já matou tanta gente que ele perdeu as contas. Ele não sabe quanto que ele matou. E ele vive meio escondido hoje, ele é convertido. Mas ele era recém-convertido quando eu fui visitar ele. Eu visitei ele agora recente novamente. Eu fui visitar ele e aí tinha um outro missionário lá que queria visitar ele também, e eu não estava muito interessado, assim, porque eu falei, vai que ele tem uma recaída, um amerreço terrorista, né? Vai que ele vai ter uma recaída, matou muito, né? Mas aí o outro missionário pôs pilha, não, vamos, tal, não sei o quê. Aí nós pegamos um iraniano que sabia o caminho para ir com a gente, aí quando estava faltando 1 hora para ir, esse outro missionário que pôs a pilha que queria ir, ligou para mim, Osni, eu estou meio mal aqui, você não se importa não, acho que eu não vou não. Quer dizer, ficou eu com o iraniano. Aí nós estamos indo para o deserto. Quando eu estou indo, o iraniano começa a falar desse terrorista. Como ele era terrorista. E as atrocidades que ele fez. E foi falando. E eu já estou indo sozinho, ouvindo tudo isso daí com esse rapaz, né? Quando chegou lá na casa dele, o cara virou o carro assim. E aí eu falei, ele vai descer comigo, né? Ele falou, Osni, desce aí que eu vou ali no vilarejo buscar alguma coisa para a gente comer. Resultado, eu estou sozinho agora, né? Aí a casa do homem lá, isolada no deserto lá. Aí eu fui, bati palma e ele já estava me esperando. E ele saiu, falou, Osni, veio tudo, e me abraçou assim. E a primeira pergunta que ele fez para mim, ele falou assim, você tem medo de morrer? Eu falei, poxa vida, eu já estou com medo, já está todo esse contexto ainda. Aí ele faz uma pergunta dessa, você tem medo de morrer? Eu peguei e virei para ele e falei, não pensei nisso não, né? Eu falei, mas acho que hoje vai ser meu dia, né? Aí nós entramos na sala dele, que ele senta no chão, né? Tinha um colchonete assim, em forma de L. Ele falou, senta aqui, pera aí, eu vou buscar um negocinho ali dentro. Ele já falou se eu tenho medo de morrer, agora ele vai buscar um negocinho ali dentro, o que eu pensei, né? Enquanto ele foi, eu fui acertando minha vida com Deus, fui pedindo perdão, porque eu falei, hoje é o meu dia, né? Vou encontrar com Jesus. Aí ele entrou na sala com um crocodilo na mão.
porque ele tinha um animal de estimação que era o crocodilo, só que o crocodilo já estava grandão. Só que acho que quando ele pegou pequenininho. E ele veio em cima de mim e falou, faz um carinho aqui, é meu bichinho, ele é mansinho. Eu falei, não, eu estou bem. E ele veio mais perto, eu falei, não, tudo bem. Aí ele pegou, colocou o crocodilo sentado, ele sentou e eu sentei do outro lado ali. E eu estou conversando com ele, mas olhando no crocodilo ali, né? Porque é uma situação meio desconfortável, né? Aí eu sentado lá, e o crocodilo não se mexia. Parecia que estava dormindo, morto, sei lá, estava muito quieto. Aí daqui a pouco ele começa a chamar o filho dele para trazer um café para mim. Chama o filho dele não vem. Chama uma vez, 2, 3, o filho não vem. Aí ele falou, peraí, pastor, eu vou lá buscar o nosso café. E ele vai, resultado, está eu e o crocodilo na sala. E o crocodilo, que estava quietinho, resolve mexer. E ele resolve mexer, e ele estava virado para a minha direção. Resultado, ele começa a andar na minha direção. E eu ouvi falar que o animal selvagem, assim, você não pode ter movimentos bruscos, né? Que aí ele assusta. Então eu estou sentado no chão e eu começo, tipo, em câmera lenta, a levantar. Parecia um ninja, assim, ó, vou levantando de câmera lenta, assim, e ficar encostando na parede, assim, e o crocodilo vindo. Daqui a pouco o crocodilo está a 50 metros de mim, olhando para mim, assim. Eu falei, meu Deus do céu, agora é meu fim mesmo. E ele está vindo, aí o homem entra na sala. Quando ele entrou na sala, eu falei, meu Deus, tira esse crocodilo daqui, senão eu vou morrer. E eu duro que eu nem sentei do lado da porta, sentei do lado inverso, então não tinha como eu sair correndo pela porta. Mas esse é um dos terroristas. Toda a história é só para vocês rirem, mas o fato é que o homem é esse terrorista. E nós temos vários, até do Estado Islâmico também. O Estado Islâmico que foram atacar alguns vilarejos, teve homens que tiveram visões no caminho, que voltaram, sabe? Tem várias histórias e a gente tem vários ex-terroristas. Mas os ex-terroristas, o que acontece com eles é assim, eles têm dificuldade de aceitar que Deus os perdoou completamente, porque eles mataram, assim, muita gente, é muita crueldade o que eles fazem. Então, um terrorista que eu acompanhei bem de próximo mesmo, ele ficou 18 dias no deserto, assim, jejuando e orando para ter certeza que Deus tinha perdoado ele de tudo que ele tinha feito, né? Então, essa é uma dificuldade, às vezes alguns terroristas, até hoje eles se culpam, às vezes depois de 2 anos de conversão, 3 anos de conversão, você está num culto de ceia, por exemplo, assim, eles choram, porque eles não conseguem aceitar que Deus perdoou tanta coisa que eles fizeram, né? Apesar deles verem na Bíblia tudo, mas essa é a dificuldade que eles têm de que realmente Deus me perdoou de tudo que eu fiz, né? Mas tem muitos. Fala para o seu, é seu filho o quê? Então, fala para ele continuar orando, viu, pelos terroristas, porque alguns convertem também. Depois nós vamos ter o Emanuel, um ex-terrorista também, falando do Paquistão, né? Irmãos, por que esse tema, missões e eu, né? A gente tem alguns conceitos errados, errôneos sobre missões, né? Uma das coisas que a gente pensa em missões, a gente acha assim, que missões não tem nada a ver comigo. Olha, eu sou membro da igreja, não é meu dom, olha, esse negócio aí não é comigo, eu não gosto de evangelismo, eu sou tímido, eu sou aquilo e tal. Então esse tema aí não é comigo, isso é um conceito errôneo para todos nós. Um outro conceito que a gente coloca também como errado quando a gente fala em missões é que a gente acha que é só um departamento da igreja. Não, eu sou do departamento de louvor. Quem é do departamento de missões que cuida disso daí? Eu não tenho nada a ver com o departamento de missões. Eu sou do departamento, eu sou presbítero, é minha outra área. Não, eu sou diácono. Não, eu trabalho com a capelania, não tem nada a ver com... Não, missões não é um departamento da igreja, isso é um outro conceito errado. Um outro conceito errado também é que a gente acha que é só para aqueles que foram chamados. Não, missões é para o pastor, ele que fez seminário, ele que estudou teologia. Não, missões é para os líderes da igreja, eles que decidiram ser líder, eles foram eleitos pela igreja. Então, eles que têm que cuidar dessa coisa de missões, eu não tenho nada a ver com isso.
Aí um outro conceito, a gente acha que missões é só para os missionários, é só aqueles que vão, e a gente tem ainda a ideia de que quanto mais longe o missionário for, mais ele é missionário. Você já teve essa coisa assim? Né? Se você vai ser missionário numa outra cidade aqui perto, então você não é missionário de verdade. Né? Agora, se você vai para a América Latina, não, aí você já é missionário. Mas se você for para a África, você é mais missionário ainda. Porque, né? E se você for para o Japão, nossa, aí você é missionário bom mesmo, entendeu? Porque a gente tem aquela visão assim de que quem vai mais longe parece que é mais missionário, mas não é. Né? Esses são conceitos errados que a gente coloca. Mas o que é missões, então? Missões tem tudo a ver comigo, missões tem tudo a ver com você, missões tem tudo a ver com a igreja, e é por isso que nós escolhemos esse tema, missões e eu, porque está inserido na palavra igreja, que é eclésia, né, no grego, e que significa o quê? Chamados para fora. Né? Lá na Coreia do Sul tem uma igreja que quando você sai da igreja, você está aqui dentro da igreja, vamos imaginar, tem a porta da igreja ali, quando você sai, em cima da igreja está escrito assim, você está entrando no campo missionário. Entendeu? Quando você sai para fora da igreja, você está entrando no campo missionário. Então você saiu daqui, você está entrando no campo missionário. E isso tem em várias igrejas da Coreia do Sul, essa frase. Você foi chamado para fora. Missões é quando você sai da igreja, você faz missões. Tem gente que fala assim, não, eu vou... Tinha um menino na minha igreja, que quando eu pastoreei aqui, que ele queria ser missionário na África. Né? Mas primeiro, ele não frequentava a igreja direito, a nossa igreja lá. Ele não fazia nada na igreja. Ele nem orava em público, porque ele tinha vergonha. Né? Mas ele queria ser missionário lá na África. Aí um dia eu chamei ele e falei para ele assim, olha, como que você vai ser missionário lá na África, se nem aqui você não faz nada? Entendeu? Tem gente que não cumprimenta o vizinho, mas quer ser missionário no Japão. Você vai chegar lá, você não vai cumprimentar seu vizinho também lá. Entendeu? Então a gente é missionário, primeiro a gente é missionário aqui onde a gente está. Né? Primeiro a gente faz a obra aqui onde a gente está. Eu lembro quando eu cheguei para o meu pastor, eu falei assim, pastor, eu estou sentindo um chamado missionário. Sabe o que ele disse para mim? Eu marquei na minha agenda. Ele falou, Osni, daqui 10 anos eu te envio. Você imaginou ouvir isso aí? Eu falei, pastor, as almas estão se perdendo lá. Como é que daqui 10 anos nós não pode esperar? Aí ele falou assim, Osni, Deus pode fazer a obra com você ou sem você. Ele faz até melhor sem você, mas se você estiver disposto, ele faz com você também. Mas você precisa se preparar. E eu descobri uma coisa, irmãos. Eu estou no Oriente Médio agora há 18 anos. Todo mundo que foi para o campo, no Oriente Médio, todo ano chega muita gente. Muitos missionários novos chegam. Mas 95%, grave essa estatística, 95% dos missionários que entram no Oriente Médio não ficam mais de 3 anos. Você pega missionário que tem 5 anos lá no campo, você já caiu num. Você pega 10, pouquinho. 20, muito pouco. Eu tenho 2 que eu conheço que estão mais de 30 anos lá no campo, mas nunca vi mais ninguém. Entendeu? Então a minha equipe, eu já trabalhei com várias equipes, porque chega um missionário novo, você treina tudo, passa 1, 2 anos, ele vai embora. E meu pastor falou assim, quanto mais tempo você preparar, mais tempo você vai ficar. E aí meu pastor falou assim, mas qual que é o seu chamado, Osni? Eu falei, eu quero trabalhar com os muçulmanos. Mas no quê? Plantação de igreja. Ele falou, então tá bom, então vamos começar aqui, você vai plantar a igreja num bairro aqui, que é da pesado, só tem drogado, tudo lá, porque você vai enfrentar os muçulmanos, enfrenta os drogados aqui. Começou assim. Eu lembro, primeiro dia que eu fui visitar uma pessoa lá, eu bati na porta assim, e saiu um cara e falou, pode entrar. Ele estava lá no fundo da casa. Eu entrei, tinha 12 homens assim, numa sala, e a estante estava cheia de armas. Que eram tudo bandidos, eles estavam numa reunião. E ele falou assim, o que você quer? E eu com a Bíblia falei, não,
nós estamos começando a igreja aqui, eu vim falar de Jesus para vocês. Ele falou, fala aí, mano, nós estamos precisando. Foi a primeira visita que eu fiz no bairro lá. Aí no final, eu tinha o costume de falar, eu quero orar por vocês. E eu falei, eu quero orar por vocês. Não, ora aí mesmo, meu, ora aí, nós estamos precisando. Nós precisamos de uma palavra. Só que aí, irmãos, eu aprendi uma coisa naquele dia, orar de olhos abertos. Aqueles homens tudo armados, eu falei, eu não vou fechar o olho aqui não, eu vou ter que aprender a orar de olho aberto. Né? Porque eu falei, vai que eles têm uma reação aí, né? Mas meu pastor fez isso comigo. Você quer plantar a igreja? Você vai plantar aqui primeiro. Você quer fazer? Isso faz aqui primeiro. Né? Quer dizer, alcança aqui primeiro, aonde você está.